Levítico 9, do versículo 1 ao versículo 24. Arão oferece sacrifício por si e pelo povo. E aconteceu ao dia 8º que Moisés chamou a Arão e a seus filhos e aos anciões de Israel e disse a Arão: toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto, sem mancha, e traze-os perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro e um cordeiro de 1 ano, sem mancha, para holocausto. E também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenará Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faze a tua expiação de pecado e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo o povo. Depois, faze a oferta do povo e faze expiação por ele, como ordenou o Senhor. Então, Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação que era por si mesmo, e os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue e molhou o dedo no sangue e o pôs sobre as pontas do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e o zim e o redenho do fígado de expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenará a Moisés. Porém, a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele espargiu-o sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços com a cabeça, e queimou-o sobre o altar. E lavou a fressura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e o degolou e o preparou por expiação do pecado como o primeiro. Fez também chegar o holocausto e o preparou segundo o rito, e fez chegar a oferta de manjares, e a sua mão encheu dela e a queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que espargiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, e a cauda, e o que cobre a fressura, e os rins, e o redenho do fígado.
e puseram a gordura sobre o peito, e ele queimou a gordura sobre o altar. Mas o peito e a espalda direita, Arão moveu por oferta de movimento perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois, Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Maravilhas, que palavras. Maravilhas, meus irmãos e minhas irmãs. Quantas determinações, quanta bênção nas leis do livro das Escrituras Sagradas de Levítico. Mais uma passagem longa das Escrituras Sagradas. Em Levítico 9, do versículo 1 a 24, as leis e as determinações e a bênção do Senhor. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, determinações do Senhor diante daquele povo, daquela nação, e em estatuto perpétuo para gerações e gerações. Veja, meus irmãos, a missão que o Senhor determina, ela tem que ser cumprida. A missão que o Senhor, ela já está escrita, ela tem que ser cumprida, tem que ser determinada por gerações e gerações. Meus irmãos e minhas irmãs, todas essas determinações que estão na Escritura Sagrada, do livro de Levítico, leis, Levítico 9, de 1 a 24, se lê diante da face do Senhor, pedindo-lhe a inteligência e a sabedoria para obter o conhecimento de cada palavra que está escrita. Porque precisa ter a determinação do Senhor para entender a tua palavra, para entender o teu conhecimento das Escrituras Sagradas, que estão nas Escrituras Sagradas. Por quê? A Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, não é qualquer livro em que nós pega para ler como se fosse uma história ou um estudo para obter qualquer tipo de ação. Não. A Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, é um livro do conhecimento do caminho diante da face do Senhor, do caminho na terra de cada um de nós, o ser humano. Cada um de nós, ser humano, tem que obter esse conhecimento para aprender a conhecer o nosso Criador. Aprender a conhecer o caminho da vida, o caminho do amor, o caminho da pureza. Meus irmãos e minhas irmãs, pensa nisso. Procura estudar as Escrituras Sagradas, pedindo-lhe o conhecimento e a sabedoria ao Senhor antes de começar a ler. Procura. Para que tenha este entendimento de cada palavra, de cada missão que está escrito nas Escrituras Sagradas.
São determinações que são do Altíssimo. Veja, todas essas determinações que estão aí, que fala sobre sacrifício do carneiro, do bode, desses animais, e depois se fala do cordeiro. O sacrifício do cordeiro. Essas são as determinações do Senhor. Essas são as leis do Senhor que fala sobre o sacrifício perante o povo para a libertação dos pecados. O sacrifício diante do cordeiro. Diante do sangue do cordeiro. Veja, meus irmãos, esta preparação que o Senhor está nos concedendo, que está próximo de se renovar. Pense nisso. Meus irmãos e minhas irmãs, pense nisso. As leis estão aí sendo determinadas. Pense nisso. Procura ler. Procura ler enquanto o livro está aberto. Deus abençoe a todos. Essas são as dicas do Altíssimo. Meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Procura ler as Escrituras Sagradas para conhecer o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Procura. Ele é o amor. É tudo o que Ele quer de cada um de nós. Que eu conheça diante da tua face e diante das Escrituras Sagradas. Pense nisso. Meus irmãos e minhas irmãs, enquanto há tempo, enquanto há determinações. Pensa nisso. Deus abençoe a todos.